Bom, então vamos começar a parte da matéria da prova 2, né, da segunda prova. A gente começa aqui no capítulo 3. Vamos falar um pouquinho então de limites de funções. Então, tá vendo, eu coloquei aqui para a gente ver definição, mas vamos olhar primeiro geometricamente o que significa isso, né? Formalmente, né, através de intervalos, né? Uma expressão matemática. Basicamente o que a gente fala aqui através de epsilon e delta. Alguns exemplos, relação de limites laterais e propriedades envolvendo esses limites, tá? Depois a gente vai à parte de continuidade. Então, quando a gente estuda o limite de uma função, a ideia, vou colocar aqui, é entender o comportamento da função próxima a um determinado ponto, né? Aqui. Limites de funções reais. Então, o que é a ideia geométrica aqui, né? Ó, a gente tem aqui, vou fazer aqui um gráfico aqui. Bom, então limite sempre a gente trata num ponto, tá? Esse ponto pode ou não pertencer ao domínio da função, mas não interessa o valor dele não, tá? O valor da função no ponto. Vou até colocar aqui, ó, no gráfico um pontinho aberto nele, porque não me interessa o que está acontecendo. O valor da função no ponto, tá? Não precisa nem estar definido. Em geral, para cálculo de limite, né, a gente não vai usar nenhuma informação dela no ponto. Bom, o que é a ideia aqui? Eu quero saber o que acontece com minha função, né? À medida que eu aproximo aqui de x0. Então, para eu aproximar de x0, a gente fala que pode aproximar tanto pela esquerda quanto pela direita. Pela esquerda significa valores menores que x0 e pela direita valores maiores que x0. O que é a minha ideia? É saber o que acontece com f de x. Então, à medida que eu aproximo aqui de x0, o que está acontecendo com a f de x? Quanto mais próximo eu estou de x0, né, a f de x se aproxima de L. Então, se isso aqui, L aqui é um número real, tá? Então, x0 é um ponto que não precisa estar no domínio da função, a gente fala que é um ponto de acumulação. Eu preciso poder me aproximar desse ponto, tá? Aqui em fundamentos de cálculo, a gente vai acabar trabalhando em intervalos, mas tem uma noção um pouquinho mais geral. Mas aqui, a ideia básica é intervalos. Então, eu quero saber o que acontece com a função quando eu aproximo, quando eu faço x se aproximar de x0, com x diferente de x0. Será que a f de x se aproxima de algum determinado valor? Se isso acontece, a gente fala que o limite da f de x, quando x tende a x0, é igual a L. Deixa eu colocar aqui um exemplo de uma função concreta. Ó. XY. Eu vou pegar um bem simples, tá? Y igual a 2x mais 1. Então, ó, quando x igual a 0, né, isso aqui é a equação de uma reta, né? Eu coloquei y igual a 2x mais 1, mas, claro, f de x igual a 2x mais 1, né? Então, vou colocar aqui minha função, né, é f de x. Corta o y no ponto 1 e no Isso. x no meio, menos meio. Isso. Então, quando x é 0, o y é 1. Aqui, né? Então, e quando o y é 0, x é menos meio, né? Eu estou passando esses dois pontos. Bom, como o gráfico é uma reta,
Essa aqui, claro, ela está definida para todos os pontos. Então, vamos ver o que acontece, digamos aqui, com a f de x, quando x tende a 1. O que acontece com a f de x quando x se aproxima de 1? Então, que eu vou fazer um cálculo formal, mas aí depois a gente tem que entender o que significa essa noção de proximidade, né? Então, vamos pensar aqui, ó, se eu tenho x próximo de 1, 2x vai estar próximo de 2. Certo? Então, 2x mais 1 vai estar próximo de 3. Né? Então, aqui eu estou fazendo essa anotação aqui, que isso aqui não é usual, tá? Só para a gente ver aqui no sentido do gráfico. Então, à medida que eu aproximo aqui, ó, tanto faz, pode ser valores menores ou maiores, né? O que está acontecendo? Eu estou vindo, né, olhando aqui no gráfico e rebatendo no eixo y. Então, à medida que eu estou aproximando aqui, ó, ele está aproximando do 1, tanto faz por valores menores ou maiores, a expressão 2x mais 1 está se aproximando do 3. E aí, o que a gente escreve, né? Ó, limite da f de x, quando x tende a 1, isso aqui é 3. Tá? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vai estar doido, já metendo pau aí, professor. Opa, estamos firme aqui já. Tá? Então, à medida que o x está se aproximando de 1 aqui, tanto faz valores menores ou maiores, a f de x se aproxima de 3. Observa que essa conta que eu fiz aqui, isso aqui é complicado. Porque falar que x se aproxima de 1 aqui, eu estou multiplicando por uma constante, estou fazendo outras coisas, né? Claro que esse aqui ficou fácil porque era linear, né? É afim, né? Então, você multiplica, ele fica proporcional e tal. Mas a gente vai ter que definir, então, entender o que significa essa ideia. Né? Aproximar desse ponto a imagem, né, a f de x, se aproximar desse valor L. Tá? Vou voltar aqui essa ideia inicial. Né? Ou seja, à medida que o x se aproxima de x0, a f de x se aproxima de L. Tá? Então, lembrando, como a gente fez em continuidade, né? Aqui ela uma definição muito parecida com continuidade. O que significa estar próximo, né? Então, eu só estou falando próximo, próximo, próximo aqui, mas eu tenho que colocar uma definição de proximidade para ficar claro o que eu tenho que provar, né? Então, o que significa x próximo de x0 implicar f de x próximo de L. L aqui é o número real, tá? Então, primeiro, eu preciso me aproximar desse ponto x0, né? Vou só fazer o gráfico aqui de novo. Geral. Inclusive, a gente até coloca... Aqui só faltou uma questão. X próximo de x0, x tem que ser diferente de x0, tá? Não quero saber o que acontece no ponto x0. Eu quero saber
o que acontece com o comportamento da função quando eu aproximo desse valor x0. Deixa eu pegar outra coisa aqui. Você vai fazer x mais epsilon e x menos epsilon? Então, na verdade, eu vou pegar um intervalinho contendo o x0. Lembra na questão de continuidade? Como que a gente fez? Uhum. Então, a gente pega o quê? Dado o epsilon, aqui, né? Então, fala, bom, eu quero aqui ó, os pontos, uma epsilon vizinhança de L, né? Ou seja, L menos epsilon, L mais epsilon. Eu preciso encontrar aqui um delta. Então, aqui todos os pontos aqui ó, desse intervalo, x0 menos delta, x0 mais delta, exceto o ponto x0, a imagem deles aqui ó, tem que cair todos aqui dentro. Próximo a L. Isso, todo dentro do intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Então, é a mesma definição, se a gente for olhar, de continuidade. Porém, aqui tem uma condição a menos. A função não precisa estar definida em x0. E eu vou pegar os pontos que estão nesse intervalo, exceto o ponto x0. Então, na hora que a gente define aqui, ó. Então, se vocês forem olhar, essa definição aqui ela é praticamente a mesma de continuidade, né, para epsilon e delta, porém, aqui eu estou tirando o ponto x0. Tá? Esse livro aqui ele trata a noção de limite depois de continuidade, mas em geral os livros eles tratam o limite antes. Então, dizer, né, que ó, limite, a gente lê isso, limite da f de x, quando x tende a x0 é um certo valor L, significa que para cada epsilon positivo existe um delta positivo tal que, se eu pegar aqui ó, módulo de x menos x0 menor que delta, isso aqui seria para continuidade. Só que como eu não quero o ponto x0, eu vou ter que colocar que isso aqui tem que ser maior que zero. Né? Então eu excluo o ponto x0 aqui. Então, módulo da f de x menos L menor que epsilon. Então, se vocês forem olhar, a definição aqui é exatamente a mesma de continuidade, porém aqui eu coloco maior que zero para tirar o próprio x0 para eu não avaliar no ponto x0. Né? Então, e qual que é a diferença de continuidade, né? Ó. Então, primeiro, f não precisa estar definida em x0. Primeira coisa. Tá? A maioria das vezes o limite a gente estuda quando o x0 não pertence ao domínio, né? Não, ele pode pertencer. Depois eu faço até um exemplo aqui, né? Por exemplo, Uhum. Mas a maioria das vezes a gente estuda sem ele pertencer, né? Porque estuda a sempre gente os casos. não leva ele em consideração, né? Na hora que vai estudar o limite. Então a gente avalia, a f precisa estar definida para pontos próximos de x0, né? Pontos próximos de x0. Tá? Ó, vamos ver aquele exemplo que a gente fez ali, né? Um exemplo bem simples. Claro, aquela está definida. Depois eu vou colocar uns aqui que não está. Então, vou voltar naquela função mesmo, né? Ó, a função f de x igual 2x mais 1. E o x0 aqui, que a gente tomou lá, foi 1. Então, bom, o que a gente pensou aqui, ó, x próximo de 1, 2x próximo de 2, 2x mais 1 próximo de 3. Tá? Vamos escrever isso aqui matematicamente, né, em função de epsilon e delta. Então, vamos pegar aqui epsilon positivo, eu tenho que encontrar o delta.
A gente sempre parte. Da mesma forma como é continuidade, a gente parte desse cálculo. F de x menos o candidato. Bom, o candidato aqui é 3, né? Bom, vou fazer a continha, vou substituir, né? Tem a f de x, isso aqui é 2x mais 1, menos 3, isso aqui fica 2x menos 2. Observa que o x0 é igual a 1, então, ó, eu tenho que ver o x menos x0. Então, no caso, x menos 1, né? Eu tenho que isolar o x menos 1 nessa expressão aqui. Então, isso aqui fica o quê? Fica o módulo 2x menos 1. Vai dar o módulo de 2, que é o próprio 2, né? Eu já vou colocar só o 2, módulo de x menos 1. Então, observe que eu obtive uma relação entre f de x menos o limite e x menos o ponto. Então, tá vendo? É a mesma coisa de continuidade, a forma de provar, né? Nesse caso, que a função, a gente já viu que ela é contínua. Tá? Mas, então aqui, bom, se essa expressão for menor do que epsilon, né? 2 módulo de x menos 1, significa que f de x menos 3 em módulo é menor do que epsilon. Então, se eu tomar aqui, ó, o delta, a epsilon sobre 2, né? Se módulo de x menos 1 for menor do que delta, maior do que 0, então implica que módulo de x menos 1 é menor do que epsilon sobre 2. Isso implica que 2 módulo de x menos 1 é menor do que epsilon. E isso implica, né, você tem que módulo de f de x menos 3 é menor do que epsilon. A prova aqui, nesse caso, para limite e continuidade, é exatamente a mesma. Então, não tem diferença nenhuma. A única questão na hora de escrever é que eu tenho que tirar aqui o ponto, né? Ó, vamos ver mais um aqui. O limite quando x tende a 3. Acho que isso aqui, somente 3x² menos 3x menos 18 sobre x menos 3. Isso aqui eu acho que dá 15. Vou só olhar aqui rapidamente. Deixa eu ver só se anula aqui primeiro o numerador. 3 ao quadrado, 3 ao quadrado 9, vezes 3, 27, 27 menos 9, 18, menos 18 dá 0, ok. Então 3 vai ser, observe que ela não está definida, né, essa função aqui. Ela dá 0 sobre 0. Isso, ela não está definida. Não. Está definido x igual a 3. Por quê? Porque anula o denominador, né? Bom, aqui é um caso bem que a gente pega. Bom, o que não me importa o valor da função no x igual a 3, ela não está nem definida. Mas o que acontece com essa expressão próximo do x igual a 3? Tá? Então vamos lá. Ó, mesma coisa, dado epsilon maior que 0, você deve fazer a conta. Aqui, módulo de f de x menos 15. Claro que depois a gente vai ver as técnicas, né, para fazer isso. Aqui eu estou provando por definição. E técnicas que facilitam esse cálculo. Pelo menos para você dizer quem é o limite aqui, né? Depois, às vezes, tem que provar por definição, mas o candidato aqui eu tenho que saber, né? Então, vou colocar aqui 3x ao quadrado menos 3x menos 18 sobre x menos 3 menos 15. Eu tenho que chegar nessa expressão, x menos o ponto, x menos 3.
Se a gente for olhar aqui o numerador dessa expressão, eu posso colocar o 3 ao quadrado, o 3 em evidência, né? Fica x ao quadrado menos x menos 6 sobre x menos 3 menos 15. Ó, x igual a 3 é raiz aqui, né? Porque vai ficar 3 ao quadrado, 9, menos 3, 6, 6 menos 6 dá 0. Então, essa expressão de cima é x menos 3 vezes alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Tem que olhar, o produto tem que dar menos 6 e a soma tem que dar menos 1. Então, x mais 2. Né? 2 vezes menos 3 dá menos 6. 2 menos 3 menos 1. Isso aqui sobre x menos 3 menos 15. Então, decompor desse jeito é o que a gente faria para calcular o limite. Tá? Como eu estou com x diferente de 3, aqui que é importante. X é diferente de 3, eu quero calcular o limite quando x tende a 3. Então, x é diferente de 3, eu posso simplificar, porque isso aqui é diferente de 0. Então, vai ficar módulo de 3x mais 6, tá? Já estou colocando aqui, ó, multiplicando 3 vezes x, 3 vezes 2, menos 15. Isso aqui é a mesma coisa que 3x menos 9. Vou colocar aqui. Ou seja, o módulo do produto, né? Tirar o 3, vai ficar módulo de x menos 3. Então, aqui é bem claro que o x tem que ser diferente de 3, porque só vale esses passos, né? Daqui para cá só vale para x diferente de 3. Sim, ó, tomando delta igual a epsilon sobre 3, tem-se que se x, o módulo de x menos 3 maior que 0, menor que delta, então estou excluindo x igual a 3 da conta, então a gente tem isso, né? Vai ficar módulo de x menos 3 menor que epsilon sobre 3, ou 3 módulo de x menos 3 menor que epsilon, assim, módulo de f de x menos 15 menor que epsilon. Então, essa técnica aqui, né, de decompor, né, isso aqui, esse limite só existe porque o 3 é tanto raiz do polinômio do numerador quanto do denominador, né, e eu consigo fatorar isso aqui. E como eu estou com x diferente de 3, eu posso cancelar, né, o x menos 3 com x menos 3, tá? Ok? Vamos fazer só mais um aqui. Então, o primeiro aqui foi o mais simples, né, que é o caso da... O gráfico é uma reta, que é bem simples. Esse aqui também não é difícil, né? Que se a gente for olhar aqui o gráfico disso aqui, ó, ela é uma reta sem um ponto, né? Se a gente for olhar o gráfico dela, ela não está definida em x igual a 3. Eu vou pôr aqui 3, quanto que dá o 3? Estaria lá em cima. Eu vou colocar o 3 um pouquinho. Eu vou colocar em escala diferente, tá? Os eixos, só para... Então, aqui daria 15, né? Então, nesse ponto, ele não está definido. Aí, a gente pode até definir ela nesse ponto depois, para ela ser contínua, tá? Aí, bom, o que dá fora dele? Dá 3x menos 9. Então, quando x for 0, y dá menos 9. Esse aqui é y igual a 3x menos 9. Quando x for 0, o y dá, vou dividir aqui, 1, mais ou menos, 5, 3, aqui vai dar menos 9. O gráfico disso aqui dessa reta aqui. Opa, desculpa, dessa reta não, fui fazer a reta ficou tudo.
isso aqui é ruim de desenhar. A reta não fica reta. Mas é a reta que passa nesse ponto aqui. Né? Depois esse ponto aqui não faz parte. E continua. Tá? Então, o gráfico dessa função aqui, né? Agora eu vou colocar a função, né? F de x igual a 3x² menos 6x menos 18 sobre x menos 3 é essa reta aqui sem esse ponto. Então, que é um problema simples, né? Também não é difícil. Vamos ver só mais um aqui. Então, vamos calcular esse aqui, ó. Limite quando x tende a 2 de x² mais 2, né? Isso aqui dá... No fundo aqui calcular o limite é fácil, né? Só, como é polinômio aqui vai ser só substituir, né? Então isso aqui vai ficar 4 mais 2 que dá 6, tá? Vou até colocar, vou colocar o 6 direto, mas a gente vai provar usando o epsilon e delta. Vou colocar, já dá o 6. Então, a forma de provar é sempre essa, né? Ou seja, epsilon positivo. Eu paro do cálculo. Módulo de f de x menos o candidato a limite, né? Módulo de x² mais 2 menos 6. Isso aqui dá módulo de x² menos 4. Lembra que isso aqui é a diferença de quadrados, né? Dá a soma pela diferença. Fica x mais 2, x menos 2. Observe que aqui não apareceu uma constante, nem potência de x menos 2. Apareceu uma função dependendo de x multiplicando x menos 2, né? Eu vou só quebrar aqui ainda com o módulo do produto, é o produto dos módulos. Tá? O que acontece aqui? Eu preciso estimar isso aqui. Por quê? Né? Lembra aqui que eu estou buscando encontrar o delta, e o delta em função de x menos o ponto, ou seja, x menos 2. Então eu preciso estimar essa parte aqui. Né? Ou seja, o que acontece com isso aqui para x próximo de 2? Então, vou só colocar aqui essa igualdade para eu continuar lá depois, tá? Então, preciso saber o que acontece com o módulo de x mais 2 para x próximo de 2. Ó, vou colocar aqui na reta, tá? Então, aqui eu estou com 2. Então, lembra, eu estou tomando o limite aqui, ó, x aproximando desse 2, né, aqui no domínio da função. É muito mais fácil trabalhar com inteiro. Então, como eu quero saber x próximo de 2, vou ver o que acontece no intervalo 1, 3. Se eu estou aproximando de 2, vai ter que cair dentro desse intervalo aqui. Tá? Então, eu já posso pensar em pontos nesse intervalo 1, 3, porque eu quero saber o comportamento da função para x próximo desse valor aqui, 2. Então, vamos olhar. Bom, o que eu estou fazendo na hora que eu penso no x nesse intervalo aqui, 1, 3? Significa que eu estou pegando o módulo de x menos 2 menor do que 1. Esse módulo de x menos 2 menor do que 1 significa que o x está no intervalo 1, 3. Vai ficar x maior que 2 menos 1 e x menor que 2 mais 1. Significa isso aqui, né? Esse módulo aqui significa que o x é maior que 2 menos 1 e menor do que 2 mais 1. Tá? Entre 1 e 3. Então, isso aqui é uma forma da gente tentar estimar esse valor aqui, o x mais 2. Então, já vou pensar que o meu delta aqui já vai ser menor ou igual a 1. Tá? Bom, usando essa desigualdade aqui, como que eu estimo x mais 2? Vou colocar lá, x mais 2
Bom, esse aqui eu não sei, porque tem que ser x menos 2. Então, eu vou colocar ó, x menos 2. Mas eu tenho que ter igualdade. O que eu fiz? Eu subtraí 2, eu vou somar 2. É que eu já tenho 2 aqui, né? Então, ficou x menos 2, mais 2, mais 2. X menos 2 mais 4. Bom, vou aplicar a desigualdade triangular aqui. Ó. Isso aqui fica menor ou igual que módulo de x menos 2, mais módulo de 4, que é o próprio 4, né? 4 positivo. Então eu sei que se eu estou nessa condição módulo de x menos 2 menor do que 1, ó, isso aqui vai ser menor do que 1. Ou seja, essa soma aqui é menor do que 5. Então, para x, nesse intervalo aqui, ó, entre 1 e 3, o módulo de x mais 2 ele é limitado por 5. Então, nessa condição módulo de x menos 2 menor do que 1, eu tenho uma limitação para essa expressão aqui. Ó. Lembra que isso aqui é módulo de f de x menos 6. Isso aqui é a mesma coisa que módulo de x mais 2, módulo de x menos 2. Então, o que implica que o asterisco lá em cima, né, que é o módulo de x mais 2, módulo de x menos 2, vou até colocar aqui menor ou igual que 5 módulo de x menos 2. Mas lembrando que eu estou nessa condição aqui. Ó. Eu não posso esquecer disso. Isso aqui não vale para todo x. Só vale quando o módulo de x menos 2 for menor do que 1. Bom, aí agora a mesma coisa. Se isso aqui for menor do que epsilon, né? Desde que o módulo de x menos 2 seja menor do que 1, isso aqui vai ser menor do que epsilon. E aí eu volto. Tá? Então, quem que vai ter que ser o delta? Né? O delta aqui isso aqui tem que ser menor do que epsilon, mas isso aqui também tem que ser menor do que 1. O módulo de x menos 2 tem que ser menor do que 1. Então, eu vou pegar o menor deles. Eu vou tomar o que a gente fala o mínimo entre 1. O 1 é justamente para estar nessa condição aqui. Tá? Para valer essa desigualdade que eu coloquei aqui embaixo. 1 e epsilon sobre 5. Tá? Não adianta só tomar o epsilon sobre 5, por quê? Que para eu comparar esse termo aqui ó, com o asterisco, com isso aqui, só vale se o módulo de x menos 2 é menor do que 1. Por isso que eu preciso pegar o mínimo entre eles. Então, se eu tiver aqui o x, módulo de x menos 2 maior que 0, né? Vou tirar o 2, menor do que esse delta, tem-se. Aqui a gente volta, né? Ó. Módulo de x menos 2 menor do que epsilon sobre 5, né? Ou módulo de x menos 2, 5 aqui multiplicando, menor do que epsilon, e como módulo de x menos 2 é menor do que 1, tem-se módulo de f de x menos 6 menor do que epsilon. Tá? Então, daqui, para eu poder comparar esse termo aqui, ó, com isso aqui, só vale porque eu estou com o módulo de x menos 2 menor do que 1. Por isso que eu preciso tomar esse mínimo, tá? Entre os dois. Ele tem que ser tanto menor do que 1, ou menor ou igual que 1, quanto menor ou igual que epsilon sobre 5, a partir do módulo de x menos 2 maior que 0 menor que delta, concluir que isso aqui é menor do que epsilon. Então, esse aqui, digamos, é um exemplo mais elaborado que a gente precisa estimar, né? Observe, não me importa o valor da função longe do 2. O que me importa é próximo do 2, porque eu estou querendo calcular o limite quando x tende a 2. Tá?